Diga: eu sou um multiplicador da paz. Mas fala, diga: eu sou um multiplicador da paz. Muita gente aqui por muito tempo foi multiplicador de contenda. Morava de aluguel, mudava de uma casa para outra, onde chegava arrumava briga. Eu estou falando para homens e para mulheres nesta noite aqui nesse auditório, ou pessoas que estão nos acompanhando pela internet ou por esse programa de televisão, que já perderam muitos empregos, empregos bons, porque arrumava contenda por onde passava. Pessoas que já perderam oportunidade. Estou falando para homens e para mulheres que já perderam casamentos maravilhosos, porque não eram promotores da paz, não eram multiplicadores de paz. O problema era uma gota em um copo d'água. A pessoa, ela tinha a capacidade de transformar em uma grande tempestade. O homem de Deus, a mulher de Deus não é assim. O homem de Deus, ele é promotor da paz. Ele anuncia boas novas. Onde o homem de Deus, a mulher de Deus chega, tem que chegar à presença do próprio Deus. A Bíblia diz, Isaías profetizou 750 anos antes de Jesus nascer. Ele disse: um menino vai nascer, um filho vos darei, e o seu nome será, e falou, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Mas o nome que mais, para mim, no meu ponto de vista, mais arrebentou é Príncipe da Paz. O mundo precisa de paz. O mundo necessita. Dinheiro não substitui a paz. Sucesso, fama, poder não substitui a paz. Antes de ser pastor, eu fui do mercado corporativo. Eu já visitei grandes empresários, grandes executivos. Eu já visitei homens que o seu escritório era a coisa mais espetacular. Minha esposa sabe. Eu já almocei, já tomei café da manhã com um grande empresário desse Brasil. Você assiste ele toda hora na televisão, você vê ele dando entrevista. Ele é um grande médico, um grande cardiologista, palestrante. Um dia ele queria que eu trabalhasse na equipe dele. Ele disse: Isaac, venha tomar um café comigo. Aí eu peguei a minha Ferrari da Fiat, naquela época um Uno de 2 portas, e fui lá para o apartamento dele. Só para você ter uma ideia, no apartamento dele, no andar de baixo, morava o vice-presidente da República, José Alencar. Imagina o nível de segurança no prédio. Para a gente entrar, como que era? Eu não sou bobo, deixei meu carrinho bem longe, né? E aí eu cheguei a pé, tomei café com o cara, e ele queria me causar uma boa impressão, ele é esperto. E ele disse: vem aqui no escritório da minha esposa. Ele andou no apartamento, andou. Cheguei no... Ele falou: agora no meu escritório, esperto. Aí andou no apartamento. Chegou no escritório. Agora vamos tomar um café. Meu irmão, quando eu peguei o talher para cortar um bolo, quase que eu não consigo levantar o talher. Tudo muito chique, tudo muito caro. Mas sabia que esse homem, ele não tem paz? Eu já fui há muitos escritórios que o cara tinha muito dinheiro, mas na sua mesa tinham muitos remédios para ele conseguir trabalhar durante o dia. Finais de semana ele se mantém na base do uísque. Não estou generalizando. Nós temos muitos homens multimilionários que têm Jesus e têm a paz. Então o dinheiro, o sucesso, a fama, a riqueza não substitui a paz. Eu tenho algumas pessoas que me ligam, são pessoas muito bem sucedida financeiramente, que logo pela manhã, quando eu pego o meu celular, diz: pastor, por favor, ore por mim, eu tenho uma entrevista tal, eu tenho uma reunião tal. Está lá, precisa. E uma dessas pessoas vai ser a minha casa de paz também. Olha aqui, então nós temos algo que o mundo precisa, e nós nascemos para isso. E é exatamente isso que nós vamos aprender com Jesus em Lucas capítulo 10, versículos 1 ao 20. Mas nós vamos nos deter alguns poucos versículos por questão do tempo. Mas no versículo 1 de Lucas 10, diz assim: depois disso, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Preste atenção, gente. Jesus, Isaías profetizou
que ele é o príncipe da paz. Ele é o quê? O príncipe da paz. Mas antes dele ir naquelas aldeias, naquelas casas, ele fez questão de enviar os seus discípulos, gente. Os seus discípulos. João Batista, primo de Jesus, quando perguntaram quem ele era, ele disse que era o quê? A missão dele era o quê? Ele veio preparar o caminho. Deus usa pessoas. Deus usa os seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus? Alguns não levantaram, eu vou fazer outra pergunta. Quem é discípulo do diabo? A irmã ali, ligeira. Não. Quem é discípulo de Jesus? Então preste atenção, Jesus conta com você. Ele quer entrar em muitas casas, ele quer entrar em todas as casas dessa cidade. Mas antes dele chegar, ele vai enviar você. Fala para a pessoa que está ao seu lado: antes de Jesus chegar naquela casa, ele vai enviar você. Jesus não vai enviar um anjo. Ele não vai primeiro, embora ele possa. Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Mas ele faz questão de usar pessoas. Quem é a pessoa aí? Ele quer te usar, querido. Se você nasceu de novo, ele quer te usar. Então ele mandou de 2 em 2 adiante deles a lugares para onde ele estava prestes a ir. Por que ele não foi antes dos discípulos? Porque os discípulos tinham a missão de preparar o caminho. Não somos nós que fazemos os milagres. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Nós vamos preparar o caminho. Quando nós chegamos lá, Jesus chega com a gente. A gente diz bom dia, Jesus diz a paz. A gente diz oi, boa tarde, boa noite, Jesus já entra com o milagre. E a pessoa diz: você chegou, tudo mudou aqui. Porque você chegou carregado de Jesus. Quem está me entendendo diz amém. E a Bíblia continua dizendo: e lhes disse: a colheita é o quê? A colheita é o quê? Grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua seara. E aí ele continua dizendo: vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Meu irmão, esse mundo está perdido, querido. Nós assistimos agora essa semana, estamos assistindo aquele prédio que desabou. E a gente olha ali no primeiro momento e diz: poxa, que coitado, que gente e tal. Mas tem gente por trás daquela gente miserável tirando proveito. Tem gente cobrando para o cara dormir com os ratos. Tem gente, esse mundo está perdido. Aí chega um camarada, não vou falar não vou falar o que ele vai ser candidato. Mas ele chega e diz: ali só morava traficante. E daí? Não interessa se é traficante, se é empresário, se é assalariado. São vidas. São vidas. São pessoas que precisam de Jesus. E eu estou contando de algo recente que a gente está vendo aqui próximo da gente, na capital paulista. Mas o mundo inteiro está assim. Nós estamos no meio de lobos. Mas a Bíblia diz que maior é o que está com a gente do que o que está no mundo. O nosso Deus é maior, é poderoso, infinitamente mais poderoso. E Ele está nos enviando a meios de lobos, mas Ele não vai deixar nós sermos consumidos. É o contrário, nós vamos resgatar os perdidos das trevas e trazermos para a sua maravilhosa luz. Quem recebe essa palavra diz glória a Deus. E Jesus dá uma missão. Ele diz o seguinte: não levem bolsa nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Olha as orientações que Jesus dá. Por quê? Não saúdem ninguém pelo caminho. Porque você pode se distrair. São 7 semanas. A casa de paz são quantas semanas? Na segunda semana pode parecer um casamento para você. Não cumprimente nem coloque na sua agenda, esteja focado. Não ouça, mas menino, também todo sábado agora igreja, todo sábado fazendo a obra de Deus, você virou fanático. Não cumprimente ninguém. Jesus é esperto, cara. Jesus disse: olha, não levem bolsa, porque bolsa é bagagem, pode pesar.
Na bolsa você pode colocar coisas que pode te fazer parar no meio do caminho. Quando você está duro, sem grana, quando você não tem bagagem. Quem é da Bahia? Quem já veio do Nordeste para São Paulo de ônibus? Quem já veio? Você veio Durango, né? Você veio Durão, duro. Você nem desce nas paradas. Você sabe que você não tem dinheiro, nego. Agora, quando você tem um trocadinho no bolso, toda parada você quer comer uma coxinha de frango. Hã? É ou não é? Ou então quando você traz uma tapaué com frango frito e farinha de mandioca. Só, ó. E você busca um cantinho na parada para o vento não passar na hora e manda a farinha para dentro. É assim ou não é? Ai, irmão. Eu já fiz essa viagem, esse trajeto. Olha aqui. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz é esta casa. Paz a esta casa. Paz a esta casa. Aí, pronto. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a essa casa. Por quê? Nós somos promotores da... Não nos interessa se lá tem copo de cristal ou se tem copo de molho de tomate. Não nos interessa se o piso é de chão batido ou se tem mármore ou granito de última, sei lá do que. Não. Nós vamos lá levar a paz. E a paz, ela é para todos. Por isso que Jesus, ele multiplicou pães e peixes para aquela multidão que ficou o dia todo ouvindo ele. Não tinha um centavo para comer, não tinha um lanche. Era gente necessitada, era gente carente. E ele não despede o povo com fome. Ele multiplica os pães e peixes. Mas ele também foi jantar na casa de Zaqueu. Na casa de Zaqueu ele não precisou multiplicar nem pão nem peixe, porque na casa de Zaqueu era a casa de uma gente rica. Jesus, o evangelho, a paz é para o pobre e para o rico. É para quem mora no casebre e para quem mora na mansão e para quem mora na rua, para quem está na rua. Você está entendendo? O evangelho é para todos. Então nós vamos lá levar a paz. E o texto continua: se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para... Irmão, então não tenha medo, pode ir, cara. Você nunca vai sair perdendo com Jesus. Aleluia. Ah, eu dei, pastor. Veio aqui, recebeu a palavra, e agora que recebeu o milagre, virou as costas. Meu irmão, fique em paz. Com Jesus você nunca perde. Se lá não houver um homem de paz, a paz voltará para vocês. Fiquem naquela casa. Se houver um homem de paz ali, fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Por quê? Tem gente que não cria raiz, é igual a igreja. Tem gente que muda de igreja toda hora. Meu irmão, tem um dito popular que eu gosto muito desse ditado. Diz assim: quer conhecer alguém como um quilo de sal? Junto. Tem gente que vem para Jesus, 2 semanas depois diz: o milagre não aconteceu, eu vou embora, eu vou para outra religião. Querido, você começou a caminhar com ele agora. Você tem que dar graças a Deus que você está vivo, que ele não permitiu uma bala perdida te atingir, que ele não permitiu um câncer, um infarto fulminante. Você tem que dar graças a Deus. Você está caminhando com ele agora. Ele tem muito. Você tem que conhecer Jesus. Você tem que desenvolver, lembra a mensagem? Intimidade com Jesus. Você tem que saber e reconhecer a voz de Deus. Como que você quer só as bênçãos? Você quer só os milagres? Primeiro você tem que querer Deus. Então não fique mudando de casa em casa. Acredita na pessoa. Se a pessoa abriu sua casa, se a pessoa recebeu você, é porque ela quer Jesus. Ninguém está enganando ninguém. Ninguém está enganando. Você disse que você está indo lá levar a paz. Você falou que vai orar. Ele está vendo você com a Bíblia. Ele sabe que você acredita. Ninguém está enganando. Se a pessoa abriu a casa, preste atenção. Nesse meio do caminho, nessas 7 semanas, a gente pode ouvir de um semeador da paz. Na minha primeira ministração da Casa da Paz, a pessoa já disse: o que eu faço para entregar a vida para Jesus? Mas pode ter outro, que lá na 7ª semana você vai falar: você não quer entregar a vida para Jesus? Ele vai falar: não. Aí preste atenção, você vai dizer: ah, então fulano não quer? Ah, então eu vou abandonar? Não, querido, insista naquela casa de paz. Insista naquela casa de paz, porque todo mundo quer e precisam dessa paz. Quando entrarem numa cidade,
Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto adiante de vocês. Curem os doentes, é isso que nós vamos fazer. Curem os doentes. Por que Jesus está falando curem vocês os doentes? Porque o filho da paz, ele está vendo a gente, ele não está vendo Jesus. Então na mente dele foi você que curou. Então Jesus disse assim: curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. O reino de Deus está próximo de vocês. Por que o reino de Deus está próximo de vocês? Lembra o vídeo que nós assistimos aqui? O que é a igreja? O que é a igreja? O que é a igreja? Diga, igreja sou eu. Paulo vai dizer lá em Coríntios que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que é o reino de Deus? O reino de Deus chega onde você chegar. Uns irmãos entenderam, outros não. O reino de Deus chega onde você chegar. Qual foi a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Quando Jesus chegou, ele disse o que? Raça de víbora, arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre vocês, está próximo de vocês. Então o reino de Deus chega onde você chegar. Quem já entregou a vida para Jesus? Quem já nasceu de novo? Onde você chegar, chega o reino de Deus. Lá na empresa que você trabalha, o reino de Deus vai chegar amanhã de manhã. Tem alguns irmãos que trabalham das 10 às 6 aqui. Quando você chegar lá na empresa, daqui a pouquinho, o reino de Deus está chegando lá. Então preste atenção. Onde você chegar, o reino de Deus chega. Onde você chegar, o milagre também vai chegar. Coloquei 2 tópicos para nós aprendermos rapidamente. Primeiro, sendo multiplicadores diga, eu sou o multiplicador da paz. Outra vez, bem forte no 3, 1, 2, 3. Outra vez. 2 Timóteo 2, 2. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Quem está me ouvindo aqui? Eu tenho aqui muitas testemunhas. Eu tenho TV, eu tenho internet e eu tenho esse auditório. Olha o que Paulo está dizendo. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confia a homens que sejam também capazes de ensinar a outros. Meu irmão, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Por que você está habilitado a ir a uma casa e levar a paz do Senhor Jesus? Ganhar aquela família, aqueles vizinhos para o Senhor Jesus? Porque você já tem a salvação. Se a pessoa te recebeu, preste atenção, porque é uma pessoa inteligente, é uma pessoa mentalmente saudável, é uma pessoa que tem capacidade de aprender. Preste atenção. Então você vai derramar a palavra de Deus sobre alguém que também vai derramar essa palavra sobre a vida de outras. Preste atenção, irmãos, olha a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho nunca é você receber a palavra e ela parar em você. A proposta do Evangelho não é essa. Por isso que Jesus, lá em João capítulo 15, ele diz que nós devemos dar muito, todo aquele que estiver nele, tem que dar muitos frutos, e frutos que permaneçam. Porque se não der fruto, só vai ocupar espaço. Preste atenção, água boa é água de rios que tem correnteza. Água boa para beber é água que jorra e sai correndo. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. E chega lá não sei aonde, em outra cidade, outro estado, vira um mega rio. Água parada, fala para o teu irmão, diga, água parada dá dengue. Por isso que os crentes que mais dão problema na igreja, isso tem aqui uma pastora, veja se essa revelação está errada, se tiver pode falar. Crentes que dão problema e que reclamam, é crente que não evangeliza, que não faz nada na igreja. Porque água parada dá dengue. Jesus é o que? Água dá? Jesus é o que? Água do que? Você se encheu dessa água, você tem que derramar essa água sobre outra pessoa. Se você só ficar recebendo dessa água, a própria água da vida, você vai reclamar da água da vida.
Tem gente reclamando de Jesus. Esse negócio de igreja dá muito trabalho. Agora me inventou mais uma coisa, casa de paz. Você acha que ninguém pensa não, irmão? Você acha que eu sou inocente? Quando você vem com a farinha, eu estou indo com o bolo pronto, Fernanda. Tem, rapaz. Olha aqui, preste atenção. Eu postei no grupo do diaconato. Galera que está comigo, até o tutano aí trabalhando. Eu falei, me mande o endereço da sua casa de paz. Só uma que falou bênção, mas mesmo não mandou o endereço. Varão. Entendeu? Você acha que eu não estou ligado, não? Eu postei em outros grupos aí, que eu não vou falar o nome. São grupos menores, que diácono tem muita gente, né? Então não dá para saber quem é quem, muda rápido. Os grupos menores nem vou falar não. Que eu postei, mas deixa eu te falar. Eu estou feliz, não é com aqueles que não querem fazer. Eu estou feliz também com aqueles que estão fazendo. Jesus disse assim, muitos são e poucos, e Ele não desiste de ser Deus, de ser Salvador. Ele continua sendo. Olha aqui, diga, água parada dá dengue. E dengue gera morte. Eu não estou brincando, isso é sério, gente. É uma ilustração muito boa. A dengue gera um prejuízo enorme para o Estado. Tem que produzir a vacina, tem que ter a logística, tem que ter o profissional para aplicar, tem que ter a geladeira para armazenar, consome bastante energia, consome um monte de coisa. Entendeu? Dengue gera um prejuízo enorme. Meu irmão, eu estou falando isso, preste atenção, não é para desmotivar, é para motivar. Porque ninguém, eu estava lendo um artigo hoje, eu já falei isso várias vezes, mas eu li um artigo hoje no mercado corporativo. Ninguém quer viver sem resultado. Ninguém quer viver sem produzir, todo mundo quer produzir. Ninguém quer errar nessa vida, todo mundo quer acertar. E porque muitas vezes não acertaram? Por falta de revelação e de ensinamento. Então a igreja está aqui para ensinar. Nós estamos aqui alertando, nós estamos abrindo os olhos, nós estamos fazendo com que caia as escamas dos olhos. Você sabe que cada dia que eu vou no meu discipulado, ou que eu oro, ou que eu vou no meu TSD, meu irmão, de coração, tem dia que eu levanto de joelho, eu estou com vergonha de mim mesmo, das minhas atitudes, da minha incredulidade, entendeu? Muitas vezes do meu comportamento. Aí eu preciso que o Espírito Santo me revele. Às vezes o Espírito Santo usa o meu discipulador, às vezes o Espírito Santo usa a minha esposa, às vezes o Espírito Santo usa algum dos irmãos que estão sentados aqui. Aí eu digo, meu Deus, que vergonha. Aí eu aprendo com você, e você aprende comigo, e nós juntos aprendemos com Jesus. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Quem está me entendendo? Então Paulo diz lá na carta aos, o autor dos Hebreus, ele diz assim, que nós devemos exortar uns aos outros. E o autor faz questão de dizer assim, quanto mais, quando o tempo ainda se que tempo é esse? Esse é o tempo da volta de Cristo. Quanto mais vai se aproximando da volta de Cristo, mais a gente tem que estar em comunhão, para um ajudar o outro. Porque Satanás, preste atenção, ele está investindo todas as fichas que ele tem, ele está vomitando tudo que ele tem lá no inferno, para nos parar. Então Satanás, ele quer nos colocar no verdadeiro mangue. O mangue, querido, não sei se você já entrou no mangue. Se você entra no mangue, se você não tiver cuidado, você quer sair, não consegue. A lama só vai puxando você para baixo. Satanás é esse mangue da vida. Ele vem com um monte de pensamentos, um monte de ideias, um monte de negativismo, tentando nos paralisar. Então preste atenção, nós vamos confiar, e eu estou confiando essa palavra hoje aqui, para homens e mulheres fiéis, que vão transmitir essa palavra para outros, e juntos nós vamos chegar até a última casa, em nome de Jesus de Nazaré. 2, para a gente encerrar. O dever de cada crente é o quê? Olha aqui, preste atenção. O dever de cada crente. Colossenses 1:28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando,
a cada um com toda o quê? A fim de quê? Todo homem perfeito em Cristo. Preste atenção, uma coisa aqui. Esse papel aqui, de apresentar todo homem perfeito em Cristo, e quando a Bíblia diz homem, está envolvendo mulher também. Não é questão de sexo, é homem e ser humano. Preste atenção. Não é só de pastor, que por muitos anos, a igreja cristã brasileira, que é uma igreja nova ainda, se você for comparar com a igreja primitiva, a nossa igreja evangélica cristã brasileira é uma igreja nova, João. É uma igreja muito nova, pastora. É uma igreja, se você for comparar, nos nossos seminários, quem estudou seminário aí sabe, até o início da década de 90, a maioria dos professores eram gringos, eram europeus, eram americanos. Os livros que a gente encontrava nas livrarias eram todas escritas por gringos. Agora que nós começamos a crescer um pouquinho e ter o nosso próprio material. Então por muitos anos a igreja achou que esse papel de ganhar almas era só do pastor. O crente vinha para a igreja com guarda-chuva, com chapéu. Quem é desse tempo aí? Então as igrejas tinham até chapeleira. Ninguém é desse tempo, só eu. O pastor Carlos, a Irá não veio hoje. Tinha até chapeleira. Colocava lá o chapéu, o guarda-chuva, cantava, orava, ia embora e ficava: pastor, o senhor não vai ganhar ninguém para Jesus não? Mas olha a revelação aqui. Apresentemos, então não é uma pessoa só, não é a figura só do pastor, todo homem perfeito em Cristo em vós, a esperança da glória. Olha aí, Cristo em vocês, a esperança da glória. Diga para o teu irmão: Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. Se coloque de pé em nome de Jesus.